E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Hoje eu vou falar muito rápido porque nós vamos falar hoje de The Bear, vamos falar de ansiedade. Frog, você gosta de cozinhar, Frog? Você tem essa relação com ansiedade da cozinha? Eu gosto muito de cozinhar, mas eu não... assim, essa série foi difícil de assistir, viu, velho? Você tá maluco, caralho. Bagulho osso, mano. Oh, sério, eu acho que eu nunca tinha ficado estressado vendo uma série como eu fiquei vendo essa série. É isso, assim, só pra galera ver o que a gente tá falando. The Bear, caso você não tenha visto, é uma série sobre cozinha. A gente acompanha um cozinheiro, que era um grande cozinheiro de um restaurante chiquérrimo, um restaurante mais caro do mundo, pelo que a gente entende, o mais renomado. E aí, o irmão dele acaba falecendo e deixa um restaurante de bairro, uma lanchonete quase, né? Que ele faz sanduíche nos Estados Unidos, assim, de carne rápida. E ele tá assumindo, tipo, ele tá há um mês assumindo esse lugar. E eu acho que é isso, se tem uma palavra que define o que é estar numa cozinha, a partir do momento que eu vi essa série, é ansiedade. Eu nunca senti tanta ansiedade vendo uma série na minha vida. E acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar, assim, isso é uma coisa boa, tá? Nessa linha. Que bagulho bem editado, meu Deus do céu, você sente tudo, você sente o calor, você sente a galera gritando. Eu vou falar uma curiosidade, eu vejo os bagulhos legendado, via de regra, né? Mano, eu não consegui ver legendado porque era muita gente falando a todo momento, muita coisa, eu tive que meter no dublado. Sério, eu botei a série no dublado porque eu não tava conseguindo entender a dimensão do que tava acontecendo, porque todo mundo grita toda hora, e a galera grita, a galera se xinga, a galera arremessa coisa, e mano, é muito bom. Vamos começar por aí. São só ajustes, não uma reforma. São ajustes, uma reforma. Já que vai levar 6 meses pra ler. 6 meses? Isso sendo confiante? Loucos. Ainda pensando no menu do caos? Sim, menu do caos, mas considerando. Horrível. Temos que recomeçar. Não, assim, a série é muito boa, deixo dito isso. Mas, mano, todo episódio eu tinha que parar no meio. Eu tinha que, eventualmente, parar, dar um 10, voltar, tentar ver se eu conseguia voltar pro episódio, senão eu assistia só no dia seguinte, ou uns dias depois. Foi muito difícil pra mim assistir essa série. Tipo, eu lido muito com ansiedade, tenho ansiedade e tal, então pra mim, cara, aquela série quase que gatilho todo episódio, tá ligado? Que eu ficava, tipo, porque é isso, a edição constrói muito isso, né? A dinâmica da série, tudo é feito pra você sentir dessa forma também, tipo, tudo correndo, acontecendo ao mesmo tempo, pessoas berrando, fogo, não sei o quê. Cara, assim, foi difícil assistir, assim, eu demorei, juro, eu devo ter demorado, assim, a gente, né, combinou de ver pra esse episódio, mas eu já tinha começado a assistir faz, acho que uns 6 meses atrás. Assim. Eu tô falando da primeira temporada só, tá? Só da primeira temporada. Não saiu, acho que tá saindo agora, ou nesse ano sai a 4ª, né? E acho que esse é um ponto legal pra gente começar, assim, tipo, até introduzir vocês, pra quem não sabe, eu sou historiador, eu tenho um diploma na minha parede, não tá nem na minha parede porque eu nunca fui buscar, mas eu tenho um diploma, eu tenho um e-mail da FRJ dizendo que eu sou historiador. E eu fiz História e Gastronomia, né, que é uma eletiva, né, da faculdade. E só pra contextualizar nessa linha, tipo, o formato de cozinha, né, o que a gente entende como cozinha, gastronomia que a gente tem hoje, ele vem de uma veia militar. Eu não sei se todas as pessoas sabem disso, mas é um processo extremamente militarizado, né? Tanto que você deve assistir MasterChef, eu acho que é uma referência pra você ter aí. Essa brisa de ser meio que normal, o cara gritar no seu ouvido e você dizer sim, chefe, é linha militar. Tem uniforme, tem que fazer as coisas rápido, tem muito a ver com trabalhar sob pressão, vamos dizer assim. E aí, a partir da Revolução Industrial e na nova era do capitalismo, a gente tem esse lance que, mano, é um lugar onde a comida tem que sair o mais rápido possível, da melhor forma possível, tudo tem que ser extremamente limpo por motivos de higiene, é um ambiente onde tem muita gente andando, tem muita gente gritando e todo mundo tá com uma faca na mão e todo mundo tá mexendo com fogo, todo mundo tá carregando coisa pesada, tipo assim, mano, é um lugar que eu acho inacreditável dar certo, assim, é impressionante. A primeira temporada saiu faz tempo, então eu vou falar tudo que dá na telha. Cara, o episódio que a mina, sem querer, dá uma facada na bunda do outro, assim, que, enfim, eles se encontram no corredor, mano, esse momento eu tive que parar. Esse momento eu lembro vividamente, eu parei e falei, não,
E aí foi quando eu parei a série e voltei só a assistir só quando a gente falou que ia gravar esse episódio. Porque, mano, foi muito difícil pra mim. Mas, tipo, eu acho que é isso. Tem um bagulho de... Também eu acho que é importante a gente falar isso. Existem, digamos assim, níveis de gastronomia, de culinária. E aí tem um ponto que o Terço comentou, que na série, o personagem, o protagonista, ele vem de um restaurante, acho que de 3 estrelas Michelin, alguma coisa assim. Que, enfim, pra quem não faz ideia do que é isso, estrela Michelin, sabe o bagulho de pneu mesmo? É o bagulho de pneu mesmo. Eles têm um guia de gastronomia. Surgiu como um guia de gastronomia, essa parada. E aí, 3 estrelas é, tipo, os restaurantes mais fodelão das galáxias, dos melhores chefes do mundo. E é, tipo, fudido, assim. Tanto que já tem história de que chefe que perdeu estrela Michelin e se matou. É um bagulho que no mundo da gastronomia é, tipo, o ápice. E aí, muitos relatos dizem, várias pessoas que trabalharam com isso dizem que é aquilo mesmo. É um bagulho de hiperpressão, porque é um bagulho de perfeição, sabe? É um bagulho que nada menos que a perfeição é aceitável. E aí eles reproduzem isso na série. Porque o cara vem de uma cozinha de estrela Michelin e de repente vai pra uma cozinha de um restaurante de uma lanchonete de bairro. E aí eu acho que essa dinâmica do choque que isso causa na série é, pra mim, talvez o grande, tipo, a grande questão dessa série, assim. Como, tipo, duas culturas da própria gastronomia colidem naquele espaço e trazem à tona várias questões, relações de trabalho, relações sociais, relações familiares, e que a série é muito boa, assim, ela traz reflexões bastante profundas sobre, tipo, o impacto do irmão pro cara, a relação que ele tem com o irmão, relação com droga, relação com cozinha, relação com bebida, relação com, tipo, a arte da culinária em si, é uma brisa isso, tipo, a série é muito boa porque ela consegue retratar tudo isso de uma maneira muito legal. Mas, cara, eu não consigo superar a ideia que foi muito difícil essa série. Eu vou focar num ponto, mas eu quero trabalhar vários pontos dessa linha. Eu vou focar em um que eu acho que é interessante. Eu vou fazer um semi-advogado do diabo e depois fazer a crítica que eu quero, assim. A gastronomia, isso é muito da série também, né? Mas a gastronomia tem muito esse lance do perfeito. Nada além do perfeito. Não existe nota 8, não existe nota 9, não existe. Existe a perfeição. E se você errou o tom do molho, você vai jogar essa merda no ralo e você vai fazer de novo. Tudo bem, ok. O que eu queria só puxar disso? Tirando a parte do abuso, eu acho que existe alguma linha, que obviamente não é o que está na nossa realidade, onde isso poderia ser uma coisa válida. Onde poderia ter uma linha de... Porque não é só a perfeição. A cozinha fala muito sobre organização. A cozinha fala muito sobre zelo, tá ligado? Do tipo, mano, você vai se importar com o que você tá fazendo. Só que não é bonito porque é bonito. Tem um motivo pra isso tá aqui. E, pô, vamos cozinhar 15 horas uma fruta. Existe toda essa linha do tipo, mano, é da hora aprender as coisas, é da hora você ser organizado, é da hora você ter essa disciplina. Eu acho que cozinha tem muito a ver com disciplina. E isso é do caralho. Eu falei, pô, que legal. Vírgula. Caralho. Como é um ambiente que normativiza assédio? Meu Deus do céu, parça. Eu nunca... Olha, eu faço cinema, rapaziada. Se tem um lugar que é normal assédio, cinema também é. Inclusive, diversos momentos me lembraram o set de filmagem onde vai ter alguém gritando no seu ouvido, dizendo que você é um merda, e você tem que fazer o que você tá fazendo do melhor jeito possível. Só que esse é o ponto que eu quero trabalhar mesmo. Cara, não é pra ser aceitável assédio moral. Não é, não deveria ser. Onde a gente tá, entendeu? Por que alguns empregos, aparentemente, não só aceitam, como reforçam esse estereótipo? A gente tem poucos flashbacks do chefe do nosso protagonista na primeira temporada. A gente vê pouco ele, né? Mas ele tem umas memórias, assim, de quando ele trabalhava na alta gastronomia. E tem essa vibe de tipo, mano, isso é necessário. É uma coisa meio espartana, tá ligado? É muito duro, é muito difícil, mas isso forma os melhores guerreiros. Falando hoje na nossa realidade, inclusive, cara, é um prato cheio pra uma pessoa humilhar as outras, é um prato cheio pra um homem fazer o que quiser com as mulheres dentro desse ambiente também, porque o machismo também tá dentro dessa linha, assim como no set de filmagem, machismo é padrão, é muito difícil achar um set de filmagem que não é machista de regra, e todo mundo que trampa nisso tem essa linha de, mano, eu preciso aguentar, eu preciso tancar isso aqui pra ser o melhor. Pra ser o melhor que todos os outros. Então, é um rolê hiper competitivo e acho que, a gente falou de ansiedade, mas é uma série que ela fala, na verdade, sobre resiliência. E até onde é aceitável a gente ser resiliente com um trabalho que é escroto. Até onde a gente tem que aguentar as coisas, ou porque a gente precisa, ou porque a gente quer ser o melhor. Mas é isso, assim, eu e o Frog ficamos bolados assistindo, assim como eu sei que outras pessoas também, mas tem gente que vive disso e jura de coração que, mano, tem que ser assim mesmo, porque isso aí forma os melhores cozinheiros da região, sabe? Por isso que a gente fala que tem muito a ver com a realidade capitalista, no sentido de normativizar o assédio como se fosse um filtro, tá ligado? Só vai passar quem é foda. E sabe o que eu acho muito louco? Quando a gente tá falando de culinária, culinária é uma coisa, digamos assim, que é muito multifacetada. Porque culinária, quando a gente tá falando, culinária é cultura. Culinária, tipo, faz parte integrante da vida de toda qualquer sociedade humana.
Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós comemos. E aí, o lugar, né, tipo, geográfico que a gente tá influencia diretamente porque é o que tem disponível pra gente cozinhar. E aí isso forma um laço cultural fortíssimo. E, tipo, é um fator de identidade fortíssimo, é um fator de apego fortíssimo, é um fator emocional fortíssimo. Quando a gente fala de comida de vó, quando a gente fala de comida caseira, quando a gente fala de comida de não sei da onde. Isso é muito importante pra experiência humana. Então, ela entra como quase como uma forma de arte. A culinária também é arte, além de ela ser cultura nesse aspecto, né, de formação cultural, ela é arte também. Então tem esse aspecto de explorar as diferentes formas, etc. E aí, além disso, tem essa brisa de, mano, bagulho militarizado, hipercapitalista, de competição, de, mano, os caras, tipo, sabotar o amiguinho. Tem uma hora que o protagonista fala que toda hora que entrava um estagiário na cozinha novo, ele queria fuder com o cara, porque ele queria provar que ele era melhor e foda-se aquele cara. E aí eu acho essa mistura bizarríssima, que você tá misturando o básico, né, uma coisa essencial pra cultura humana, é uma forma de arte pra, tipo, um bagulho hipercapitalista de mega competitividade, de, mano, eu vou fuder com esse cara aqui. E isso é muito louco, assim, porque, tipo, isso vale pro cinema também, nesse aspecto da arte, enquanto, tipo, um bagulho que se torna um fenômeno de competitividade que, pra mim, sempre me gera um estranhamento, porque quando a gente tá falando de culinária, a gente não tá falando de exclusividade. O fato de você comer uma comida não significa que você só vai comer aquela comida, você só vai consumir aquilo pro resto da vida. Eu entendo quando a gente tá falando até de competitividade, uma coisa que é de consumo único. Digamos assim, uma experiência única no sentido de é só aquilo. Então aí você tá competindo pela escolha. Só que culinária não é assim, mano. Você come, eu espero que todos pelo menos façam aqui, todos que estão nos ouvindo, façam pelo menos, tipo, 3 refeições ao dia, digamos assim, sabe? Então você vai no mínimo comer 3 vezes por dia. Óbvio que você não vai em restaurante, gastronomia, não sei o que, 3 vezes no dia. Ninguém, não sei quem tem dinheiro pra esse tipo de coisa. Ninguém quer grana pra esse tipo de coisa. Mas, tipo, você vai no almoço comer uma comida com colega de trabalho, ou com a sua família, vai sentar todo mundo almoçar, comer comida caseira, todo mundo conversando. Aí na janta você vai sair pra jantar, você vai num date, num restaurante que não sei o que, ou você vai experimentar comida não sei o que, ou você vai estar na brisa de comer o tipo de comida que você gosta. Isso é parte integral da gente. E aí transformar isso, né? E aí eu digo, o capitalismo acabou transformando isso nessa hipercompetitividade dentro desse espaço que deveria ser de afeto, de cultura, de intercâmbio cultural, para essa realidade hipercapitalista super representada nessa série, que é muito louco isso, porque eu acho que tem essa dinâmica, é muito colocado quando o cara do restaurante Estrela Michelin vai pra dinâmica de bairro, pra uma lanchonete de bairro, e aí muitos cozinheiros e o primo dele ficam, mano, mas aqui não é isso. Aqui as pessoas gostam do sanduíche daquele jeito porque elas conhecem o sanduíche daquele jeito. E elas, tipo, vêm aqui porque elas gostam desse sanduíche. Você ficar tentando meter o louco aqui, vai dar ruim pro restaurante, as pessoas vão parar de vir. E, enfim, eu acho que, tipo, essa série representou isso muito bem com essa dinâmica pelo menos na primeira temporada, assim, dessa dinâmica, tipo, da lanchonete e o cara entrando, querendo mudar, e a outra cozinheira que é contratada, que tem várias ideias, tipo, de risoto pra lanchonete. E aí, mano, que porra de risoto pra lanchonete, mano? Tem um lance, e aí eu, tipo, uma interpretação que eu tive, eu senti que a série brinca muito com uma certa ideia de que o jovem, porque o nosso protagonista, ele é muito jovem, a gente não sabe muito bem a idade dele, mas deve ter que ele é muito jovem, ele foi pica desde sempre, né? Eu sinto que a série brinca um pouco com essa ideia do jovem que ele é, tipo, idealista e teórico, acima de tudo, porque o que o cara tem na cabeça é a teoria dele, né? Contra uns cara mais velho, mais trunco, que vai dizer assim, mano, eu não sei falar espanhol e francês, eu não tenho essas escolas chiques, e zoam ele por isso, né, mano? Eu não fui estudar em faculdade chique, mas eu cozinho na porra de um fogão há 30 anos, e eu sei quem é a clientela daqui. Então eu acho interessante que tem essa relação da teoria versus a prática de pessoas mais velhas. E entrando um pouco no meio que o Frank falou, acho que essa é a parte mais bonita da comida, é a cultura. Comida é literalmente a cultura que a gente consegue tocar. E é uma das poucas coisas que afeta todos os nossos sentidos. A gente toca, a gente vê, a gente cheira, a gente ouve, a gente degusta. Só que, qual que é o ponto justamente? É isso, aquele lanchonete de bairro que a gente acompanha faz parte da história daquele bairro. As pessoas vão lá e dá interesse sempre isso. Bom, alguém já foi em algum lugar muito parecido, que tipo, você quer ir no restaurante ou na lanchonete que a sua mãe te levava, que a sua família ia. Tem muito essa relação que a gente faz com comida. Ao mesmo tempo, que esse é o plot da discussão, a realidade capitalista não deixa esse restaurante continuar funcionando. Eles estão mergulhados em dívida. E para eles resolverem alguma coisa, eles fazem essa projeção. Só que é um pouco sobre isso, assim, a gente tá sim falando de cultura. A gente tá sim falando de diversas coisas que tem a ver com família, tem a ver com cultura no sentido também de história. Quando você vai pro centro do Rio de Janeiro, tem as mulheres que elas fazem acarajé.
E elas se vestem de uma forma específica, elas falam de uma forma específica, elas fazem o acarajé como se fosse da região delas, justamente porque elas estão ali cultivando e falando sobre a história delas, dentro da própria comida. Só que tudo isso que a gente está falando precisa ser colocado meio que numa fórmula de empreendedorismo, porque a gente está no capitalismo. Então, muito bonito tudo isso que a gente falou, mas a comida precisa ser vendida, né? A gente precisa cada vez mais produzir mais. Tanto que, se você é da região de São Paulo, assim como a gente, eu te garanto que se você abrir o seu iFood agora, você vai ter infinitas opções. Mas provavelmente tudo vai ser pizza e hambúrguer. E comida japonesa. São as 3 coisas que você consegue comprar nessa porra dessa cidade. É pizza, é hambúrguer e é comida japonesa. Se você der sorte, você arranja uma comida árabe em algum lugar, mas não é todo lugar que tem também não. Então, tem muito dessa linha que eu gosto de que, mano, o capitalismo não gera diversidade. O capitalismo não gera competição. O capitalismo não gera porra nenhuma. O capitalismo acumula capital. E se você quer entrar pro iFood, se você quer ter o seu restaurante, você quer vender alguma coisa, provavelmente você vai vender pizza, hambúrguer ou comida japonesa. A gente não consegue fugir tanto dessa lógica, né? E o restaurante dos caras tem esse lance. Eles vendem o sanduíche há sei lá quantos anos, não dá o lucro que eles precisam, e eles falam, pô, a gente tem que pensar em outras formas de resolver isso, ao mesmo tempo que não funciona, mas é o que mantém a relação com aquelas pessoas vivas. Quando você trabalha 30 anos cozinhando alguma coisa, alguma relação emocional você vai ter com aquele processo. Amor, olha, não surta e chama a mamãe. Mãe, você vai chamar a mamãe? Vai chamar ela? Ela não pode te ouvir. Sim, querido. Tô supervisionando. Supervisionando o quê? Você consegue, querido. Sim, chefe. Passando. Como tá a sua vida, Versato? Abrindo um restaurante. Tem que servir em todos os dias. Tem que controlar as coisas. Eu amo o nome. Você não lembra do nome? É claro que eu lembro o nome. Eu acho que tem um ponto importante nessa discussão, é o quanto aquilo faz parte da vida das pessoas, assim, né? Porque, tipo, é isso. Óbvio que a gente tá falando que é um negócio, e aí a gente tá falando, né, dos caras, tipo, ganhar dinheiro com aquilo, etc. Mas, tipo, tanto pros trabalhadores que estão ali, como você me falou, da pessoa que tá lá há 30 anos, trabalhando com cozinha, e tá lá trabalhando não sei quantos anos, especificamente na lanchonete, e aí tem um apego especial com o bairro, que a lanchonete agora já é parte integral do bairro, e as pessoas já entendem ali como parte integral do bairro, aí o sanduíche em si. E assim, quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando, porque, tipo, sei lá, tem o Estadão, que todo mundo sabe que o Estadão é um ponto do centro, que tem o sanduíche de pernil, etc. É meio parecido, assim, essa brisa. E, tipo, eu não tô falando que, por exemplo, o Estadão é uma ótima empresa pra se trabalhar, não é isso, mas ele faz parte da cultura. Né, a culinária e, tipo, o restaurante X que tá há não sei quanto tempo, ele faz parte da cultura. E quando a gente tem essa relação hipermercantilista, assim, né, bem capitalista mesmo com a comida, eu acho que a gente perde muito parte importante dessa essência, assim, do papel crucial que essas coisas exercem no cotidiano da nossa vida, assim. Porque quando a gente tá falando só de comer e de cultura e de como aquela culinária faz parte da vida cotidiana, é o que o seu terço falou. Hoje em dia a coisa mais comum é um rodízio japonês, que aí vai ser servido o mesmo peixe, da mesma forma, em todos os lugares, com a mesma sobremesa, com valores, tipo, similares. E todos os restaurantes compram peixe da mesma importadora, então é tudo meio mesmo gosto. E esse é o ponto, assim, o capitalismo, ele pega essa dinâmica da culinária, desse fator cultural importante que, por exemplo, a comida japonesa foi exportada, chegou aqui no Brasil, etc. E massifica isso de uma maneira a retirar todo e qualquer aspecto de arte e personalidade em cima daquilo. Então, por isso que normalmente hoje é super valorizado, e não não tô querendo dar uma conotação ruim, mas super valorizado no sentido até de bom da coisa, que é tipo, quando é uma coisa diferente, quando é uma coisa, digamos assim, mais artística. Então, quando é, porra, um cozinheiro que vai lá e faz uma parada um pouco diferente com a cultura baiana, por exemplo, com a culinária baiana. Ou, sei lá, um cara que pega e faz uma coisa um pouco diferente com a culinária japonesa. E assim vai. Porque isso é arte. E aí isso tem que ser valorizado também, porque existe todo um processo artístico, existe um conhecimento técnico e tal. E eu sinto que o capitalismo, ele tende, por causa de, né, de uberização, de iFood, de massificação das coisas, tende a se perder muito isso. E eu não tô falando que tá errado ter comida japonesa disponível pra todo mundo, não é isso. Não tô querendo cagar a regra nesse sentido. Mas eu só tô falando que perde muito do aspecto de arte quando se massifica essa parada. E aí entra naquela discussão de arte de massa, Andy Warhol, essas coisas, não quero entrar nessa brisa. Mas eu acho que se perde muito de um aspecto muito importante e, como eu falei no começo, fundante, assim, pra gente, de identidade cultural nossa, assim. Até dando continuidade a essa linha do Frog, uma vez um professor me falou a seguinte frase, assim, que a gente não come no nosso dia a dia, a gente mastiga e engole.
Porque a nossa relação com a comida no nosso dia a dia mesmo, de trabalho, ou até no final de semana, na verdade, também, é uma relação de tempo. A gente não tem 2 horas pra comer, o nosso almoço é sempre de 1 hora. E ainda numa coisa que a gente consegue, tipo, criticar mais abertamente, é isso. Você tem 1 hora pra comer, pra ir no banheiro, pra descansar, pra escovar os dentes e depois voltar ao trabalho. Você não come o que você quiser. Você come o fast food que está à sua disposição. E aí o fast food tem toda uma relação de ser comida industrializada, que é cada dia mais barato, com mais conservante, com mais alguma coisa que vai te fazer mal, porque no final do dia a salsicha tem que custar R$1,90 pra alguém conseguir comprar. Porque o cara só tem dinheiro pra comprar essa salsicha no almoço dele, né? Hoje, por exemplo, eu tinha 40 minutos de almoço, porque eu tava entre um lugar e outro, eu fui no Subway e falei, é isso, mano, bora lá, é o que tem, vamos comer isso aqui. Então, a relação vai muito nessa brisa de tem que ser rápido, tem que ser o mais ágil possível, tem que ser gostoso, mas o gostoso, eu acho até essa linha, assim, o gostoso, que o entendimento que eu tenho de uma comida gostosa do que a gente tá falando, na verdade é gordura, é sal, é fritura, é muito shoyu, pra você não sentir gosto de nada, tá ligado? É sempre um exagero pra você poder aguentar aquela refeição. E uma coisa menor, assim, que eu vejo... Eu não vi ninguém comentando da série, por isso que eu acho interessante. Tem vários e vários takes, tem várias e várias cenas da cidade. Então tem hora que a gente acompanha uma funcionária, tipo, ela acordando 3 da manhã, sei lá, muito de noite, pra pegar um metrô pra ir pro trabalho. Tem vários momentos que, tipo, sai do lugar e são vários takes da cidade, né? E aí, a minha interpretação desse processo é porque é isso, a gente tá falando de uma relação de uma cidade grande. Tem muito esse rolê de, sim, faz parte da história daquele bairro, ao mesmo tempo de, mano, você não tá fazendo o seu trabalho bem o suficiente, isso aqui vai fechar se a gente não conseguir vender mais, e não tem nem pra quem vender mais, às vezes dá essa sensação, quando você fala, mano, não tem vender mais, a gente tem 2 restaurantes por quadra aqui. E também na linha de que tem que ser feito o quanto antes. Então, cara, é isso, eu nunca tinha entrado num lugar assim pra ir ver como que é uma cozinha, nunca tive essa experiência. Ou, pelo amor de Deus, todo mundo tem que assistir essa série pra começar a respeitar mais as pessoas da cozinha. Ou todo mundo, assim, respeita o cara do caixa, respeita o cara que tá limpando o chão, todo lugar que você vai comer, pelo amor de Deus, respeita as pessoas da cozinha, elas merecem muito, muito a sua atenção nesse meio, assim. Mas... eu acho que, esse é o meu ponto, eu acho que esses takes de cidade não são por acaso. A série, ela trabalha muito a noção de que uma coisa é cozinhar. E uma coisa era o que o nosso chefe, né, que a gente acompanha fazer no ambiente dele. E ele sente também que ele teve um downgrade na vida, né? Agora eu tô no meio dessa galera aqui, porque justamente, acho que esse é um fator primordial. Se você é um chefe de cozinha, se você chegou num restaurante caro, muito provavelmente você quis fazer isso da sua vida. Você estudou muito, você fez grandes faculdades e você tá lá. Se você trabalha num restaurante de esquina, numa lanchonete, muito provavelmente aquele é o emprego que você tem. E não o que você almeja fazer da sua existência. E aí, eu queria pegar essa parte final que foi a parte que me incomodou da série, tipo, a parte que eu fiquei meio bolado. A gente torce pelo protagonista, a gente torce pelo restaurante. Mas, irmão, eu, como pessoa física nesse mundo, eu só quero trabalhar e ir embora. Eu ia ficar muito puto se o meu chefe se matasse e entrasse um outro chefe que vai dizer, vocês são uns merdas e eu vou mudar tudo que tem aqui. Então, tipo, esse é um ponto que eu queria muito falar, essa brisa. A gente torce muito pelo restaurante, a gente torce muito por todos os personagens, e tem personagens ali que gostam dessa mudança, falam, eu posso aprender mais e melhorar, mas tem pessoas que estão assim, irmão, eu trabalho aqui há 20 anos, pelo amor de Deus, eu não posso ir pra casa às 6 e mandar você tomar no cu, entendeu? Então, eu acho que a série, eu acho, não sei se é um problema, mas a série romantiza esse pedacinho. A série não romantiza a resiliência, todos os personagens ali parecem que vão morrer a cada momento de ansiedade, mas eu sinto que a série faz a gente lutar por uma empresa. Porque a gente meio que tá lutando pelo restaurante em algum sentido ali, sabe? É o sonho. E beleza, é o sonho do moleque, eu entendo que é o sonho do moleque. Todos os chefes pelos quais eu trabalhei na minha vida tinham um sonho. E eles usavam esse sonho como justificativa pra me dar pouco salário, pra me fazer trabalhar mais do que eu devia, pra eu pegar 5 horas de ônibus eles acharem pouco. E eu ouvi isso de um cara. A minha segunda startup falou assim, Terça, eu preciso de alguém que acha da hora e que tope virar à noite trabalhar. Ele falou com essas palavras, que acha normal virar à noite trabalhando sábado comigo. Eu preciso de alguém pra estar aqui 11 da manhã, e eu trabalho de segunda a sexta, tá? Eu preciso de alguém pra estar aqui 11 da manhã num domingo. Eu vou ligar pra pessoa, ela vai vir aqui, e a gente vai, tipo, montar essa empresa junto. E eu acho que você não é essa pessoa. Esse foi o jeito que eu fui demitido dessa startup, tá? Foi assim que eu fui demitido dessa startup. E eu só conseguia pensar, mano, graças a Deus eu não sou essa pessoa. Porque não é da hora você vender tudo que você tem e a sua alma e tudo pra isso por um sonho de um cara, tá ligado? E ninguém falou isso, eu queria puxar essa crítica, sério. Não, assim, eu acho que, tipo, a série traz pra gente, isso tudo que você tá falando, da diferença entre ser cozinheiro e ser chefe.
tipo, chefe de cozinha, assim. Porque, tipo, mano, isso é uma diferenciação real que vocês vão ver no mundo real, tá? Tipo, no dia a dia, assim, gente. Ser cozinheiro é trampar na cozinha e realmente fazer a comida ali. O chefe é a pessoa que é meio que, tipo, encarregada da cozinha, sabe? Ele é, tipo, o topo da hierarquia da cozinha. Aí tem o chefe, aí tem o sous-chefe, né, que é basicamente o logo abaixo dele. Aí tem outros, assim, aí a cozinha tem várias subdivisões, né? Eu tô falando das cozinhas de alta gastronomia. Mas quando a gente tá falando de cozinheiro mesmo, aí é o maluco que trabalha como lá na cozinha do boteco, é o maluco que trabalha na cozinha do restaurante normal, etc. E eu acho que essa é a diferenciação importante, porque quando a gente tá falando dos chefs, a gente tá falando dessa perspectiva mais, tipo, de gastronomia, etc. E quando a gente tá falando de cozinheiro, a gente tá falando de trabalhador, sabe? E aí eu acho que tem uma diferenciação importante, que na série, como o Terço falou, tem gente lá que é cozinheiro. E aí ele entra como chefe, quer transformar as pessoas em chefe. Tipo, sim, chefe, sim, chefe. Só que, tipo, a maioria que trabalhava ali na lanchonete era cozinheiro. E aí ele contrata uma sous-chefe pra implementar a cultura de gastronomia naquele restaurante de bairro. E aí isso traz as contradições da série, que eu acho que é interessante. E é isso, eu concordo com o que o Terço falou. Tipo, no final, a série é torcer pela empresa, pelo restaurante. E, tipo, vendo a série, muito do que me gerava ansiedade era, tipo, esse assédio moral rolando solto com os funcionários, tá ligado? E, tipo, é isso, no mundo da cozinha isso é normal. Foda-se, não dá pra normalizar esse tipo de coisa, velho. Mas no mundo do não sei da onde, é assim que se faz as coisas. Foda-se. Não é por isso que a gente vai achar razoável você, mano, xingar alguém, chamar alguém de otário porque, sabe, fez o molho errado, tá ligado? Mas isso traz... Foda-se. Nada justifica você tratar mal um ser humano por estar desempenhando o trabalho. Pra mim isso não computa, assim. E a série traz muito disso. E aí, pode ser a realidade da cozinha, foda-se, não ligo. Mas, tipo, um ponto importante é que, assim, eu acho a série boa, tá? Eu não achei a série ruim, não. Achei ela super difícil de assistir. Mas eu acho que pra gente encerrar, assim, eu acho que a última coisa que eu queria falar, que eu acho que a gente né, passou por isso, mas um recado que eu acho que é importante ficar dessa série, além disso de não normalizar assédio moral, não importa o meio que você esteja, é que hoje em dia, por causa de, mano, fast food, e em contrapartida mundo fitness, e emagrecimento, e blá 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 blá, muito se reduz a comida, sabe? Muito se reduz no sentido de, é isso, o que o Terço falou, você se alimenta pra sobreviver, né? Então você vai lá, desce pra dentro a comida e foda-se, você só mastiga e vambora. Ou você trata a comida como, tipo, calorias, digamos assim, né? A comida se resume a calorias. E, cara, não é isso. Ninguém vive desse jeito. A comida não pode ser isso. É óbvio que você tá fazendo uma dieta, você precisa contar caloria, eu faço super isso, eu sou do fisiculturismo, eu conto minhas calorias todo dia. Mas comida não é sinônimo de caloria. E comida também não é sinônimo de ultraprocessado, tá ligado? Eu acho que muito do que, pra mim, é um problema dos ultraprocessados, além de fazer mal pra caralho, é a falta de personalidade que tem aquilo, assim, né? No fast food, etc. Óbvio que é gostoso, eu também gosto de McDonald's, não tô falando que não. Mas, tipo, é muito foda isso, porque isso virou o padrão da sociedade. Fui lá comer um Maczão, etc. Eu acho que eu convido todos a terem essa reflexão de o que é a comida na nossa vida, o que ela representa, o de afeto, de contato com a cultura. Porque, por exemplo, quando eu vou viajar, pra mim a brisa é turismo gastronômico. Eu gosto de ir pra algum lugar pra comer a comida de lá. Essa é a minha brisa. Foda-se visitar museu, foda-se visitar não sei o quê. Pra mim a brisa é comer a comida daquele lugar. É isso que me interessa. Porque, mano, pra mim é o que mais denota a cultura de um lugar. É como foram assimilando as diferentes culturas, as diferentes influências, seja por exemplo, na América Latina da colonização, ou de migrações, etc. E eu acho que a cultura representa um papel importantíssimo para a história da humanidade, para muito além do capitalismo, sabe? Para muito além. E aí eu acho que o capitalismo trabalha ativamente para a gente perder isso, para a gente massificar e retirar a cultura e a personalidade da comida. E eu acho que a gente não pode deixar o capitalismo vencer nesse sentido, com o McDonald's, com o Burger King, porque, mano, vamos combinar, velho. Bagulho americanizado, assim, gosto padrão, que é gostoso, assim, mas também é muito pior que um bom hambúrguer, sabe? Então, tipo, pra mim não dá, assim. Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa ter até pra preservar a nossa cultura, até numa perspectiva até anticolonial. Parte integrante da nossa cultura e é importante a gente lembrar disso. Pra mim tá perfeito. Eu não sei se eu e o Frog já falamos de comida. De memória, assim, eu não me lembro de nenhum episódio que a gente falou de comida. Talvez tenha um outro que a gente pincele, mas notamos que é um tema que a gente gasta mais onda. Então aguardem o episódio de Ratatouille. Vai vir o grande episódio de Ratatouille. Não normativizem, porque eu acho que é isso. A série não
romantiza ou normativiza a resiliência. Eu acho que esse é o ponto alto da série. Você não quer ser aquele cara. Você fala, mano, esse maluco, ele é a cara do millennial, é impressionante. Eu acho que ele não é um millennial de idade, eu acho que o personagem ele é mais jovem que a gente, mas eu me vi muito, eu falei, meu Deus, esse moleque, ele não é que ele vai surtar, ele tá surtando. Ele tá surtando neste momento. E o último detalhe, pra eu fechar, a série é muito barulhenta. Então tem muito barulho de cozinha, a gente gritando, pá. O único momento de silêncio é quando ele sai pra fumar. Quando ele sai pra fumar, todos os sons da série fecham. A série fecha. O único momento de silêncio, o único momento de paz daquele desgraçado é quando ele tá se drogando. Mano, pelo amor de Deus, não façam isso, rapaziada. Por fim, eu não vou contar, porque o episódio já tá grande, mas eu quero deixar uma coisa pra galera. Pra quem não sabe, o Frog sabe, mas pra quem não sabe, Terça, o meu nome, tem a ver com comida. Tem a ver com comida, o Frog tava lá quando ele nasceu. Tem a ver com comida. Então um dia eu conto, um episódio de comida não vai ser hoje, isso é pra engajar o público. Um dia eu conto porque que meu nome é Terça, mas tem a ver com comida, a gente conta em algum episódio aí. E é isso, gente, pelo amor de Deus, sejam gentis com as pessoas que trabalham na cozinha. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.